Tema bastante interessante em processo penal, do qual nós nos ocupamos durante essa aula, é em relação ao assistente de acusação. Assistente de acusação que pode ser admitido no processo penal, desde que a ação seja uma ação penal pública, é possível que se admita o ofendido, a vítima ou seu representante legal como assistente de acusação. A possibilidade de termos assistente se dá a qualquer tempo, desde que, evidentemente, não tenha havido o trânsito julgado da sentença. Então, a possibilidade de se ter no processo penal o assistente de acusação se dá até o momento em que a sentença transita em julgado. Após o trânsito em julgado, após a sentença ter passado em julgado, não é possível termos mais o assistente de acusação. Mas qual seria a pretensão do assistente de acusação dentro do processo penal? A primeira percepção que se tinha é de que o assistente estava ali unicamente para extrair do processo penal o título executivo de modo a se permitir, em sede civil, a indenização, ter o título executivo para a demanda de caráter patrimonial. Houve uma mudança em relação a esse entendimento. Atualmente se entende que o assistente de acusação ele não tem só esse objetivo, alcançar uma sentença condenatória de modo a ter um título executivo. Não, tanto que é possível, de acordo com o entendimento atual, recurso do assistente de acusação buscando aumentar a pena, por exemplo, recorrendo de uma sentença condenatória. Se entendêssemos de maneira diferente, no sentido de que o único objetivo do assistente seria a obtenção do édito condenatório e com isso extrair-se o título executivo, não teria ele ali interesse em recorrer de uma sentença condenatória objetivando o agravamento da pena, o aumento da pena. Atualmente, então, entende-se que o assistente de acusação ele tem, evidentemente, esse interesse de obter por meio de uma sentença condenatória o título executivo, mas além disso, ele quer funcionar como custos legis, como fiscal da lei, para que o direito seja aplicado de maneira correta, portanto, fiscalizando a atuação tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público dentro do processo, buscando a regularidade processual e buscando, evidentemente, a aplicação adequada do direito material, do direito penal. Mas um tema extremamente controvertido é a respeito do prazo de recurso que tem o assistente de acusação. Vou pegar aqui, só para trazer à baila o dispositivo que me interessa, a leitura do Código de Processo Penal. Nos crimes de competência do tribunal do júri e nos crimes de competência do juiz singular, se da sentença não for interposta a apelação pelo Ministério Público, no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, aí eu tenho o CAD, o cônjuge, ascendente, descendente e irmão, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor recurso de apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo. O que está dizendo o caput do artigo 598? Está dizendo o seguinte: se o Ministério Público não interpor recurso de apelação, poderá o assistente de acusação fazê-lo, mesmo que não esteja ainda habilitado no processo. Ele pode interpor o recurso. E aqui está dizendo que esse recurso deve ser interposto pressupondo a inércia do MP. Mas qual seria o prazo para o assistente recorrer? Aí nós vamos ao parágrafo único. O parágrafo único diz: o prazo para interposição desse recurso será de 15 dias e correrá do dia em que terminar o prazo do Ministério Público. Então vamos lá. A gente percebe que pelo caput, o recurso de apelação pode ser manejado pelo assistente, estando ele habilitado nos autos ou não estando habilitado. Quando habilitado nos autos, o problema é, ora, ele já é parte, ele já está no processo, ele já caminha no processo ao lado do MP, tem conhecimento dos atos processuais. Seria adequado dar a essa parte o prazo de 15 dias para interpor o recurso de apelação, quando as partes principais, tanto a acusação quanto a defesa, têm o prazo de 5 dias?
nós não teríamos aí uma disparidade, teríamos, na verdade, a quebra daquilo que chamamos de paridade de armas, uma ruptura ao processo contraditório, pois eu estaria dando a uma das partes, o assistente de acusação, um prazo maior do que aquele disponibilizado à defesa, à acusação. Então, se o assistente já está habilitado nos autos quando da prolação da sentença, a doutrina e a jurisprudência, apesar de controvérsia, há demasiada controvérsia a respeito desse tema, têm sinalizado para que não haja ruptura do contraditório, da paridade das armas, tem sinalizado que, ao assistente já habilitado, o prazo para recorrer será de 5 dias. Se ele não estiver habilitado nos autos, prolatada a sentença, o assistente pretende recorrer, daí nós aplicaríamos o artigo 598, estabelecendo ali o prazo de 15 dias, partindo-se a contagem do momento em que escoou o prazo recursal para o Ministério Público. Então, nós teríamos, se o assistente não está habilitado, prazo de 15 dias a contar do término do prazo para o MP interpor o recurso de apelação, que não fora feito, evidentemente. Agora, aqui, voltando à situação do assistente já habilitado nos autos quando da prolação da sentença, já sinalizamos que para a doutrina majoritária, para a jurisprudência do STJ, por exemplo, e também do STF hoje, o prazo será de 5 dias, para que não haja ruptura do princípio da isonomia, do contraditório, da paridade das armas. Então, para que não haja essa ruptura, nós estabelecemos que o prazo será de 5 dias. Portanto, dessa conclusão, desse raciocínio, qual seria a conclusão? De que o disposto do artigo 598, parágrafo único, se direciona tão só ao assistente de acusação que não está habilitado no processo. Mas, em relação àquele que está habilitado, já definimos que o prazo será de 5 dias, o problema agora é em relação à contagem do prazo. Ora, nós sabemos que o assistente de acusação, ele irá recorrer da sentença de apelação. Mas, neste caso, a contagem do prazo se dará a partir de quando? A partir do momento em que escoa-se o prazo para o Ministério Público recorrer, ou a partir do momento em que o assistente venha a ser intimado da sentença. Vou trazer aqui à baila uma situação concreta para a gente analisar. Imaginemos uma audiência de instrução, debate e julgamento, portanto, tudo vai ocorrer naquele momento, instrui-se o processo, faz-se os debates, tem o julgamento. O juiz profere a decisão. Sentença proferida em audiência. Presentes na audiência: Ministério Público, defesa e o assistente de acusação. A questão é, assistente já habilitado nos autos, nós temos o prazo recursal, prazo de 5 dias, prazo de recurso, recurso de apelação. Esse prazo de 5 dias para a acusação, para a defesa e para o assistente começam a correr da data da intimação. Então, esse prazo começa a fluir da data da intimação. Intimados na audiência, o prazo começa a fluir para todos. Então, o prazo recursal para o assistente já habilitado nos autos será de 5 dias a contar da intimação, a contar de sua intimação. Então, importante aqui distinguirmos essas situações. Primeira situação: assistente não habilitado nos autos, recurso de apelação, prazo de 15 dias, a contar de quando encerrou o prazo para o Ministério Público. Assistente já habilitado nos autos, prazo de 5 dias, contando-se esse prazo da data em que o assistente fora intimado da sentença. Aí eu tenho, portanto, prazos diferenciados. Essa é a interpretação mais adequada que se dá ao artigo 598 e ao seu parágrafo único, respeitando-se com isso princípio do contraditório, princípio da isonomia, princípio da paridade das armas. Registro, entretanto, que essa controvérsia existe,
ela ainda é bastante intensa. Entretanto, o que nós acabamos de expor aqui é retrato da doutrina majoritária e também do entendimento dos tribunais superiores. Tá bom? É isso aí.